Olá, bom dia, gente. Tudo bem? Bom, nós vamos começar a nossa série devocional, que acontecerá todas as segundas e sextas-feiras da semana. E nós vamos ter um tempo aqui especial de leitura bíblica da palavra e também um tempo de reflexão e de oração. Então, eu queria convidar você. Essa nossa transmissão ficará gravada aqui, né? Depois você pode ver durante o seu dia, quando você acessar a nossa rede social, e você poderá acompanhar essa série toda sexta e toda segunda e toda sexta-feira. E você pode colocar aqui também seu pedido de oração, para que a gente acolha o seu pedido e também possamos, né, orar por você, por sua vida, enfim, por aquilo que você compartilhar aqui conosco. E começando hoje essa série, eu queria começar com um tema que eu acho que é muito interessante. Todo mundo deve ter algum tipo de desafio com esse tema. Eu queria que você levasse esse desafio para o seu dia e para a sua semana. E o tema que eu queria falar hoje é sobre palavras. Isto mesmo, palavras. E para começar esse tema, eu queria orar antes e depois nós vamos fazer essa pequena reflexão de 15 minutos. Vamos orar? Obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado, Deus, por nos abençoar com mais uma semana. Obrigado, Senhor, por nos dar essa oportunidade de estarmos vivos na Tua presença. Pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente e possa colocar boas sementes em nosso coração através da Tua palavra e desse tempo. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, gente. Então, queria ler um texto bastante conhecido aqui, pelo menos eu imagino que seja bastante conhecido, né? É um texto da palavra de Deus que está no livro de Provérbios. Você já leu Provérbios? Provérbios é um dos livros da Bíblia muito interessante, porque ele trata de coisas práticas do dia a dia. E o livro de Provérbios, até as pessoas aconselham que a gente leia ele um Provérbios por dia do mês. E se você nunca leu Provérbios, eu te convido, você vai ver que é realmente um livro bastante interessante para a gente aplicar ao nosso dia a dia. Não é um livro narrativo, pelo contrário, são conselhos práticos para o nosso dia a dia, para a nossa experiência diária. E eu queria convidar então você a ouvir essa leitura que está em Provérbios capítulo 18, versículos 20 e 21. Diz assim: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Vou ler mais uma vez. Do fruto da boca, o coração se farta. Dos que produzem os lábios, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Já tinha escutado esse versículo, principalmente o 21, né? O pessoal diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Mas o Provérbios aqui que nós lemos é muito interessante porque fala sobre palavras. As palavras têm poder? Sim e não. Quando nós pensamos no poder da palavra, muitas vezes as pessoas atribuem a uma questão mística, ou seja, você atrai aquilo que você fala. Por exemplo, o universo devolve aquilo que você diz. E eu não acredito nesse sentido do poder da palavra. Mas eu acredito que a palavra tem poder porque justamente as nossas expressões, as nossas falas, elas podem trazer vida ou trazer morte a quem ouve e também ao nosso próprio coração. As nossas palavras, por que ela tem poder? Porque elas afetam. Elas afetam as pessoas e afetam a nós mesmos.
Então, elas precisam ser bem pensadas. Há um escritor que eu gosto muito, e ele diz o seguinte, que a palavra deve ser fruto do silêncio. Ou seja, ele quer dizer que antes de falar, nós precisamos refletir. Nós precisamos pensar no que nós estamos dizendo. O que acontece é que nós falamos muito sem pensar. Já chegou a essa conclusão? Depois de uma conversa, depois de uma discussão, depois de uma explosão de palavras, você já chegou a pensar e a concluir que você falou sem pensar? Eu falei sem pensar? E geralmente, quando nós falamos sem pensar, o que é que acontece? Arrependimento, tristeza muitas vezes. Não deveria ter falado aquilo. E por que nós chegamos a essa conclusão? Porque nós entendemos que nós falamos sem pensar. E esse é um dos grandes erros que cometemos. Por isso o provérbio diz que a palavra ela alimenta o meu coração, mas também ela gera situações e tristezas ou alegria naqueles que a ouvem. E aí, eu queria deixar aqui pelo menos 3 conselhos rápidos sobre palavras para você começar o seu dia e essa semana pensando muito no que você diz, no que eu digo, no que nós dizemos. E o primeiro conselho está também aqui nas Escrituras, porque lá no livro de Colossenses, uma carta que o apóstolo Paulo escreve, muito interessante, no capítulo 3, ele dá um conselho que eu acho que pode nos ajudar muito. Colossenses capítulo 3, versículo 16, está escrito assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Veja, esse texto começa dizendo, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Jesus disse, a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Por isso, o conselho do apóstolo Paulo é que o nosso coração esteja cheio da palavra, da mensagem de Cristo, das boas novas, das boas coisas. Para que a palavra habite, eu preciso ter um tempo para que essa palavra caia em meu coração e habite, crie habitação, crie lugar. O meu coração cria espaço. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Então, primeiramente, encha o seu coração e a sua mente de boas palavras, principalmente da palavra de Deus, porque a sua boca vai falar do que está cheio o seu coração. A segunda coisa é escolha abençoar. Se o seu coração, a sua mente está cheia de boas palavras, selecione as palavras. Escolha abençoar. Eu sei que muitas vezes, como eu disse, a nossa fala, a nossa palavra é fruto da pressão que sofremos, é fruto de uma provocação, às vezes de uma explosão de ira, de raiva. Mas se o nosso coração estiver cheio, nós podemos escolher. Então escolha boas palavras. E aí eu queria escolher o texto de Tiago 3:10, que diz assim, de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Olha o que Tiago diz, de uma só boca procede bênção e maldição. E aí ele questiona, pode de uma mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Eu e você, o nosso coração, a nossa mente é uma fonte. E a nossa boca é por onde essa fonte sai. Nós pensamos muitas coisas, mas quando transformamos os nossos pensamentos em palavras,
essas têm poder para afetar pessoas e a nós mesmos. Então, escolhamos a bem dizer e não amaldiçoar. Vamos lembrar do exemplo de Cristo? Ele estava crucificado, sofrendo, humilhado, abandonado, recebendo sobre ele o castigo que nos traz a paz. E ele de lá emite 7 palavras abençoadoras, algumas de sofrimento e outras de bênção sobre aqueles que a ouviram. Uma delas é: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Cristo escolheu abençoar e não amaldiçoar. Um terceiro conselho é: se você tem dificuldade de controlar suas palavras, peça a Deus. Peça a Deus que guarde as suas palavras. Ore antes de sair para o trabalho, para a vida, antes de ter uma conversa séria, antes de ter uma conversa importante. Peça a Deus que controle as suas palavras. E aí eu queria convidar, mas eu queria fazer uma leitura, eu queria que você ouvisse o Salmo 141. Gosto muito desse salmo. Salmo 141 diz assim, ó. Vou abrir aqui. Salmo 141, versículo 3, diz assim. O salmista diz: Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Você já orou pedindo a Deus que guarde as suas palavras? Você já orou pedindo a Deus que vigie os seus lábios? Se o salmista orou assim, é porque nós também podemos orar. É porque ele sabia que isso tinha efeito. O que você achou? Palavras. Elas têm poder. Devem ser bem usadas. Por isso, 3 conselhos. Permita que a palavra e a mensagem de Deus habite o seu coração, e assim a sua boca falará disto. Escolha abençoar e bendizer, e peça a Deus controle sobre as suas palavras. Eu queria que nós encerrássemos esse nosso momento com uma oração, pedindo a Deus para que a nossa semana fosse muito abençoada, o seu dia, o nosso dia, o meu dia fosse muito abençoada, e a nossa semana fosse muito abençoada, mas que principalmente Deus nos desse boas palavras e sábias palavras para sermos instrumento de bênção na vida de quem encontramos, no trabalho, em casa, aonde nós estivermos. Vamos orar? Obrigado, Deus, por esse dia e essa semana que se inicia. Que o Senhor nos dê uma semana muito abençoada. Que os nossos planos, nossos propósitos, nossas propostas, nossas intenções sejam alcançadas, sejam boas, e que o Senhor esteja conosco em todos os momentos. E o Senhor está e estará. Mas pedimos que o Senhor nos ajude a lidar com as palavras. Tão fácil abrir a nossa boca e dizer coisas, tão fácil abrir a nossa boca e argumentar e emitir palavras, emitir opiniões, tudo isso. Muitos de nós trabalhamos com a palavra, aqueles que ensinam, aqueles que lideram, aqueles que comunicam. E muitos de nós usamos a palavra, a fala o tempo todo. Pedimos ao Senhor que nos dê sabedoria. Enche o nosso coração com a Tua palavra, porque nós falamos daquilo que está cheio a nossa mente e o nosso coração. Que o Senhor nos ajude a fazer a escolha das palavras certas para abençoar, para bem dizer, para falar bem, para alegrar o coração das pessoas, para edificar, trazer boas palavras. E coloca um anjo, faz com que vigie as nossas palavras, faz com que tenhamos sabedoria ao dizer, mas também que o Senhor nos ajude a ter as palavras certas, e que isso seja uma bênção para quem ouve e para o nosso próprio coração. Nós agradecemos a Deus por Tua palavra que alimenta e abençoa a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, minhas queridas, Deus abençoe você e que a sua semana seja
repleta de boas palavras, que você colha isso para a glória de Deus, em nome de Jesus. Curta aqui compartilhe essa mensagem com a sua rede, curta as nossas redes sociais, e na próxima sexta-feira nós teremos uma outra meditação às 7h30 da manhã. Fiquem com Deus, bom dia mais uma vez e boa semana.